pessoal, tudo bem? Aqui de novo, né? Mais um podcast Ventos com vocês. Eu, Clara. Comigo tá aqui meu esposo lindo, maravilhoso, Felipe. E bora, vida, dar os recadinhos hoje? Vamos lá. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Recadinhos antes de apresentar a nossa convidada. Como de praxe, sigam nossas redes sociais, se inscreva no canal, curtam, compartilhem, comente bastante. Deixe aí nas mensagens o que vocês têm achado aí dos últimos episódios e do que você vai achar desse episódio também. Espero que vocês gostem. Estamos também no Spotify, para aqueles que ainda não sabem. Então, se você curte um bate-papo dentro do carro, nos acompanhe por lá também. Outra novidade, a nossa loja Bentos, está funcionando e ativa. Então, entram aí no QR Code que vai estar aparecendo na tela e confira nossos produtinhos. Além de andar estiloso, vai nos ajudar na missão. Estiloso, isso é verdade. Se você quer contribuir com a gente nesse projeto de missão, de evangelização, né? Se Deus colocar no coração de vocês, aí tá os nossos dados também. E espero que vocês curtam. E bora pro convidado. Eita, Convidada. Hoje é convidada! O que a gente pode falar dela hoje, hein? Não sei, mas o esposo dela já esteve aqui nessa mesa. É um bom spoiler. É um ótimo spoiler. A gente queria ter trazido ela naquela época juntos. Não deu certo. Não deu certo, então nós trouxemos separados agora. Mas não dá nada, o efeito da história é o mesmo. Acho que a gente pode começar, né? Uma super mãe de duas nenéns muito fofas. Que esses dias eu achei que me pediu socorro num áudio. O Washington, fica de olho, hein? Brincadeira essas partes. Mas uma mãe, uma esposa, uma contadora maravilhosa e uma amiga, a gente pode falar assim, né, amor? Uma amiga que tivemos a oportunidade de amadurecer juntos, conviver juntos muito tempo e dividir muitas frustrações, eu digo eu, pelo menos, né? Choros e risadas. Eu acho que a parte dos choros e risadas é bem comovente também. E uma história linda pra contar pra gente hoje, né? Com vocês, Carol! Oi, gente! Tudo bem, amiga? Tudo bem? E aí? Que falamos da Carol, hein? Ó, focar na Carol. Haja história. Haja história, bastante história. Bom, meu nome é Ana Caroline, né? Hoje eu tô com 35 anos. Nossa, já passou, gente. Nossas épocas de risada já foi, hein? Já foi 35 anos. Tenho uma filha de 5, a Mariana. De 2, a Isabel. Né? Tô casada com o Washington, já vai quase para 7 anos. Passa muito tempo. Muito rápido. 9 anos juntos aí. Né? E uma história longa para chegar até esse ponto. Haja história, né? Venho de uma família católica, né? Minha mãe sempre católica e meu pai ali entre católico e espírita, né? E ele era PM, né? Também. PM. Hoje é aposentado, Carol? Hoje ele aposentou no ano que eu casei. Olha que bênção. Então ele aposentou no mês, casei no outro. E foi um ano de transformação dentro de casa, né? A filha sai, ele aposenta, né? Então foi grandes coisas. Mas a conversão, né, do meu pai entre a espírita, que vinha, né, da família dele, católica, mas nessa mistura. Uhum. Não sabia exatamente o que era. E depois ele passou, né, pro católico hoje, graças a Deus. Né? Mas ali o pontapé foi a minha mãe, né? Então, minha mãe, a todo tempo, mesmo um casamento... sabendo que ela estava dividindo ali, ela não desistiu, vamos dizer assim, né? Então, minha mãe que pegou e falou, não, aqui é católico e vai até o fim, né? E foi quem conduziu vocês, né, pra esse rumo. Porque, gente, detalhe, Carol tem mais 2 irmãos. Tem. É a única menina dentre 3 filhos, né? Sou a mais velha. Hoje tem o Vitor, né, que tá quase nos 30. E o Igor com 25 anos. Já estão bem grandes. Bem grandes. Já estão. Né? Mas mesmo assim, meus pais são novos, têm 55 anos. Eles são novos, tem muita vida aí pela frente, né?
Mas a conversão veio diante da minha doença, né? Então, Sim. em 2000 eu ia na igreja com a minha mãe, né? E eu sempre a minha mãe ia na missa, meu pai só ia de praxe, né? Porque fazer catequese tinha que ir, né? Para cumprir naquela época, Aham. né? Então, meu pai ia, mas não era profundo, né? O entender profundo. E aí, quando eu tive câncer, por volta dos anos 2011, 2012, que onde tudo mudou. E você tinha mais ou menos quantos anos nessa época, Carol? Você lembra? Eu tinha faixa de 21 para 22 anos. Nova. Demais. Nova. Mas, né, eu não ia falar, mas vou ter que voltar um ponto atrás, né? Fica tranquila. Ponto atrás. Antes de chegar nessa conversão, meu pai, ele foi muito ausente de afeto. Mas não porque ele quis, né? Meu pai carregou a família nas costas, então, para não faltar nada. Além de CPM, fazia bico. E aí, era 12 por 24, 24 por 36, toda aquela coisa de horário. Então, aquele afeto, né, de paz, de estar presente, era poucos momentos, né? Uhum. E era tudo, não posso deixar faltar nada. O amor que ele dava, a forma de amor que ele dava pra vocês era o não tô aqui, não deixo faltar nada. Exatamente. Tinha os afetos, mas era época de aniversário que falava te amo, época de Natal, mas era o jeito que ele sabia dar um amor. Né? Aí, por que eu tô voltando nessa parte? Faz todo sentido quando eu descobri a doença. E esse afeto, não que foi culpa dele, mas abriu-se um leque para uma falta de afetividade. Né? A falta do afeto, né? Do carinho, dessas coisas, né? Então, se abriu o leque. Aí, o que a Carol foi fazer? Foi viver, Achando que eu, né? Fui viver. Então, eu quis namorar cedo, né? Eu quis namorar com 14, 15 anos, né? Então, eu sempre tentando ocupar esse afeto dentro de mim, né? Hoje, ele fala, né? A gente combinou um lema, assim, vamos dizer assim. Não me fala mais do Pedroso antes, porque eu não sou mais aquele. Então, se você falar, você lembra daquilo que eu era. Né, bem forte, assim. Hoje a gente não toca mais no assunto. Mas é bem esperado, todo mundo tá curado, né? Mas bem esperado. E aí, abriu esse leque, comecei a namorar cedo. Aí, se eu não procurava em afeto masculino, eu procurava em compras, né? Então, era quando eu comecei meu primeiro emprego, eu queria gastar. Então, se abriu ali um leque, né? Por isso que hoje eu falo muito posto. Seja um pai daquilo que você quer que os seus filhos procurem um marido. Sim. Né? Claro, tem característica do meu pai, muito. Eu levei muita característica do meu pai pro meu casamento, muito. Uhum. De pagar as contas em dia, de ser uma pessoa que controla, de ter, assim, muita coisa positiva. Mas essa questão de afeto, fala, ame, coloque a filha no colo, abrace, né? Para ela poder achar alguém igual, pelo menos igual você, ou muito melhor. Para que tenha tempo de qualidade, né? Que era o que faltava, provavelmente, naquele Pedroso antigo, não no de hoje. Exatamente. Então, minha mãe criou os 3 filhos ali, né? Em casa. Minha mãe trabalhou só em pequenos períodos, alguma coisa. Mas minha mãe, ela se dedicou ao lar, né? Julguei muito tempo, porque que a minha mãe não trabalhava, né? Até descobri que a minha característica de trabalhar era da minha avó paterna. De querer trabalhar, de querer estar à frente, né? Isso depois, lá na frente, fala que eu levei muita culpa na gestação, mas hoje tá tudo superado. Que bom! Tá tudo superado. Então, assim, essa questão de querer trabalhar, de querer, né, achando que a minha mãe, por quê? Que a minha mãe não foi trabalhar para ajudar, porque tudo dependia do meu pai. Eu fui entender depois que eu casei, né? Então, esse afeto abriu um buraco. E o que aconteceu? Só fui procurando. E o vazio sempre, cada vez mais, era um buraco. Né? Então, eu fui tentando namorar outro, ficar com um, ficar com outro. Então, você vai afundando, vamos dizer assim, na carência, né? Você vai afundando. E quando eu comecei a trabalhar, juntou o gastar. Então, se eu brigava com meu pai, eu comprava uma roupa, alguma coisa, ela ficava até com etiqueta, até eu usar e lembrar que aquilo, estourava cartão de crédito. Perdi uma moto para pagar dívida, porque eu gastava. Então, assim, o afeto desordenado. Né? Eu falo assim, um afeto desordenado ali. E meu pai, por trabalhar muito, tudo que a gente desabafava, ele falava, não, desculpa, eu tô com problema. Né? E isso cresceu dentro de mim, que hoje,
né, melhorou. Mas para tirar alguma coisa de mim é muito difícil. Ele desvalidava muito o sentimento de vocês, porque ele tinha direito de estar cansado e vocês não. Exato. Não, eu que tenho que cuidar da casa. Vocês não têm problema, né? Mas a criança, ela vem, né? Depois que eu tive as meninas, a criança até os 7 anos, ela forma o caráter, o afeto. Então, se até essa idade não for muito modelado, ela leva pra vida inteira, né? Então, foi isso. A gente não conseguia desabafar com ele. Desabafava com a minha mãe, mas às vezes aquele conselho que a gente precisava naquela hora de um pai masculino, o afeto, vinha junto com a minha mãe. Não tudo que tinha que pedir pra ele, pedia pra minha mãe pedia pra ele. Igual Nossa Senhora, viu, gente? Então, tudo que a gente quer, o pai, não vai por ela. Já entendi eu entendi essa regra em casa perfeitamente. Sigo até hoje. Então, assim, isso causou um buraco, né? Então, isso causou pra mim muita ferida, né? Então, eu me deixei levar pelo mundo aí fora. Me deixei. Quando eu comecei a perceber um pouco disso, minha mãe sempre na igreja, né? Fiz catequese tudo bonitinho, né? Tudo. Mas uma coisa eu falo, a gente conhecer ou encontrar Deus é totalmente diferente. Sim. Quando a gente conhece, a gente ouviu falar dele e a gente vai seguindo, que o povo vai seguindo. Agora, quando a gente encontra, aí a gente muda de vida. Então, eu tava no conhecer ainda, né? Tava conhecendo, então ia porque minha mãe mandava, né? Tudo. E aí, quando eu comecei a ficar firme, né, em começar aquele meu encontro com Deus, aquela primeira conversão, né, virei serva junto com a minha mãe. Aí, o que aconteceu? Nesse meio do caminho, arrumei um namorado um pouco antes, né, achei que era o amor da minha vida. Eu vou casar com ele. Eu vou casar com ele, exatamente, eu vou casar com ele, mas só me frustrei. Então, ali eu tive a minha primeira violência, né, que ninguém, acho que todo mundo vai ficar chocado, mas eu tive uma violência ali, né, dele, que a minha avó que percebia, mas a gente acha que é o amor da vida, né, fazia tudo, né. Mas era violência psicológica, no caso, ou física? Psicológica e física. Ah, entendi. Psicológica e física. Eu morava do lado, ele era meu vizinho. Né? Então, eu comecei a namorar ali de 16… Não, quase 17 para 18 anos, mais ou menos ali. Então, eu morava grudada com ele. Então, a dependência emocional era toda dele. Porque, nossa, encontrei alguém que dá afeto, encontrei alguém que me entende, né? O amor da minha vida, tudo. Então, eu comecei a diminuir a querer se maquiar, a querer se arrumar. Ele me pegava mais forte. A minha avó percebia, mas não, vó, deve ser… Você vai levando, né? Você vai levando. Até que a gente teve uma discussão numa avenida, né? Perto do Mestre Garden. E ele quase jogou o capacete em cima de mim. Né? Então, aí a Carol acordou. Aí eu falei assim, alguma coisa tá errada. E aí, meu pai soube disso, porque o meu tio passou na hora. E aí, eu já estava na faculdade, né? Então, eu já estava para 18 anos, eu já estava na faculdade. Meu pai foi de encontro, ficou com medo do meu pai bater nele. Ele fazia faculdade no mesmo lugar do que eu. Virou um rolo, gente. Um rolo. Aí, meu pai queria saber tudo que acontecia de mim, queria levar no médico para saber se estava tudo em dia, não tinha nada em dia, né? Então, assim, foi um transtorno, meu pai passou mal. Então, assim, aquilo ali abriu um alerta. Eu falei, o que está acontecendo? Né? Alguma coisa está errada. E aí, eu não namorei mais, né? Depois desse, eu passei quase 2 anos com ele, mas ele me perseguia, ele ia atrás de mim, me puxava pelo braço, às vezes, se eu tava numa avenida que ele me achava. Então, assim, foi um período muito difícil, né? Poucos sabem, né? Porque eu não toco muito, eu toco mais depois da doença, né? Mas aquilo ali foi o pé para começar a conversão na doença, né? Que eu tive logo. E aí, eu comecei a faculdade, aí desandei. Aí eu queria ficar mais, aí eu queria, né? Aí eu falei, não, é onde eu conheci a bebida, é onde eu fui conhecendo as coisas, né? Tudo. Mas, ao mesmo tempo, algo que a mãe brota, né? Os pais brotam desde pequenininho, me incomodava, mas eu não sabia o que era. Então, mesmo que eu ia pra festa, eu voltava incomodada. Se eu ficava com alguém, eu voltava com um vazio. Nada me preenchia, nada me preenchia. E aí, Aquele sentimento de
tô fazendo alguma coisa errada, mas quero fazer ainda, né? Quero continuar E quero continuar fazendo até eu descobrir o que tá errado. Calma, um dia eu chego no erro. Não fumei, graças a Deus, nunca fumei droga, nunca fumei cigarro, mas foi a época que eu conheci a bebida, foi a época que eu fiquei mais, né? Então, assim, eu me sujeitei ao mundo aí fora, né? E a ferida foi, né, cada vez mais raspando ela ali profundamente. E aí, quando depois de uns 19, 20 anos ali, né, já estava começando a baixar essa questão, comecei mais a ir na igreja com a minha mãe, num grupo de oração, comecei a querer ser serva, né? Mas ao mesmo tempo não queria largar, tava assim, né? Vai e volta. Fé lá, fé cá. Não queria largar, né? A gente sabe que é bom, né? Vamos dizer assim, lá no mundo aí fora, né? O demônio nunca te oferece algo ruim, não é mesmo? Ele sempre vai te oferecer o vantajoso. E ele não vem feio, né? Ele vem bonito, mandou homens bonitos, né? Ele não vem feio. E aí foi quando eu entrei, eu tava num período que eu tinha entrado na auditoria. Tava ótimo. Então, a auditoria não, eu tava no banco, a auditoria veio depois. Então, eu entrei no banco, né? Tava estudando, tava ganhando um salário ali, tava aprendendo, né? Então, não tinha o que reclamar ali. E aí, tava começando a ir na igreja. Aí, com 21 anos, eis que a bomba estoura lá em casa. Eu fui pro Hop Hari. E aí, eu andando naquele, sabe aquele elevador, né? Que dá aquele baque assim. Eu bati o pescoço e falei, mas negócio estranho. Se tinha umas bolinhas assim. Aí eu fui na montanha-russa e bati a cabeça com a cabeça do meu irmão. Falei, gente, mas que coisa. E aí parecia que cada vez que dava o baque… Um tranco, você sentia… Eu senti uma coisa puxada aqui, né? E uma dor de cabeça. Aí eu cheguei em Ribeirão, falei, nossa, mas é uma coisa esquisita. E eu lembro até hoje na cozinha, ai, mas será que isso aqui não é câncer? Porque isso aqui tá muito esquisito. Ai, menina, para de graça, né? E aí, pois é. Eu marquei um clínico geral, porque eu comecei a sentir dor de cabeça, como deu o impacto, né? Foi subindo a dor de cabeça, então eu dormia, parecia que eu tava com otite, latejando, mas não tinha nada no meu ouvido, né? Então, latejando. Aí passei por um clínico, ele falou assim, não, eu vou te mandar para um hemato. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ou autoplasmose, que a gente pega de cães, né? Gatos, né? Sim. Ou você tá com linfoma. Aí a minha mãe olhou e falei, mas linfoma, a Dilma teve esse linfoma aí, e aí, né? Eu conheço também, Reinaldo Giannichini. A gente vai pegando… Vai pegando os nomes, né? Os famosos que já passou por isso. Coisa na vida. Fui pegando… Vai associando. Fui associando, falei, mas que negócio diferente é esse, né? Pois a minha mãe, quietinha na dela, ela foi pesquisar o que era. Uhum. Aí ela viu que tinha linfoma de Hodgkin ou não Hodgkin. Sim. Né? E a minha mãe chegou preparada. Aí eu fui, passei pro hemato, fiz tomografia, né? Fiz todos os exames, né? Ele falou, vou te pedir uma biópsia. Ele falou a mesma coisa, ou etoplasmose ou linfoma, né? Tudo. Quando veio o resultado, a minha mãe falou, eu só quero saber se é Hodgkin ou não Hodgkin. Eu falei, olhei pra minha mãe. Oxe, senhora, de onde a senhora tirou essa informação? Mãe, ela falou, só quero saber isso. Uhum. Né? Aí ela falou, não, dela é Hodgkin. Eu falei, maravilha. A minha mãe falou, por quê? Porque o outro, se ele cair na corrente sanguínea, ele vira leucemia. Sim, o risco de tratamento é pior, no caso. É pior, aí precisa de transplante, precisa de um monte de coisa. É mais complexo. Mais complexo. E aí a minha mãe virou e falou assim, tá bom, é isso. Dá pra ir. Firme, né? Por dentro a mãe tava estraçalhada. Não, mas firme. Mas pra filha, eu tô bem, eu tô de pé e é isso que importa. Exatamente. E aí, quando vem uma doença na vida da gente, aí a gente vê quem são as pessoas ao lado. Cadê os rapazes? Cadê a galera? Né? Cadê as amigas de rolê, né? Cadê as amigas de… Cadê? Sobrou duas. Né? Então, assim, dá para contar nos dedos, dá para saber quem era. Eu tive que ficar afastada, eu comecei meu tratamento, né? Foram 6 meses de quimioterapia e 1 mês de rádio, né? De as sessões tudo completa. Então, fiz aquele coquetel completo, tudo que tinha direito. E a Carol com 21 anos perdendo o cabelo. 21 anos. E aí, não, mas eu falava que eu não ia perder o cabelo, né? Falei, não vou perder o cabelo, aquela vaidade. Eu tinha uma vaidade muito grande naquela época, né? Uhum. Então, assim, era magra, né? Eu sentia bonita, todas essas coisas. Não que eu não sinto hoje. Hoje é uma beleza diferente, uma beleza de mãe, mulher. Você é uma beleza madura, né? Não é a mesma beleza com 20 anos que a gente quer conquistar todo mundo com o corpo. Essa é a realidade. Isso, falou tudo, é isso daí. Então, eu achava que eu não ia perder cabelo, nada.
E é onde começou meu tratamento. Primeiro dia de químio, aí eu já fiquei revoltada. Falei, eu quero ir embora, queria tirar. E meu pai quis entrar comigo. Aí meu pai entrou, né, na poltrona, e a enfermeira falou, não pode usar desodorante forte, não pode usar esmalte, não pode usar isso, não pode usar aquilo, né? E foi falando, né, tudo. E eu só escutando, de repente me dei a crise, eu quero ir embora, não quero sair daqui, né, tudo. E aí foi muito revoltante o primeiro dia. Quando foi pro próximo, minha mãe teve uma conversa comigo. Eu fazia quimio de quinta, mas teve uma terça-feira, que aí eu ia na terça, na quarta eu ia no grupo de oração, e na quinta eu ia fazer a quimio, né? Essa era a minha rotina. Na terça, minha mãe virou e falou assim pra mim, você ouviu o que o médico disse? Falei, o quê, mãe? 50% é a medicina e o médico. E os amigos. E as famílias. Os outros 50% é Deus. Se você não tiver Deus na sua vida, não tiver o propósito, para de perguntar o porquê, começa a perguntar o pra quê. Sabe um choque de realidade, assim? Minha mãe falou, bota pra cima, alguma coisa tem. Aquela força dela era Deus, eu não tenho dúvida. Hoje, como mãe, você entende isso. É uma força que Nossa Senhora dá, que Deus dá. Eu falei, é impressionante. E aí, ela deu aquele choque de realidade. Eu já fui no grupo com a blusa de Nossa Senhora, o negócio já começou a mudar. E aí, naquele dia, no grupo de oração, eles têm de distribuir rosa. E eu, né, revoltada da idade, falei, vou desafiar. Falei, tá bom. Se a senhora existe, que eu sei que existe, né? Bem assim, se a senhora existe, eu sei que existe, eu vou ganhar essa rosa, saber que eu vou ficar viva. Do que eu vou passar no tratamento, eu não sei. Mas que eu vou ficar viva. Somente eu quero saber disso. Pois eu ganhei uma rosa. Falei, né? A gente leva um choque ali, né? Então, né? Tudo bem, mãe, tudo bem. Eu sei que a senhora está comigo. Aí, eu falei assim, então tá bom, agora eu vou falar com o pai, né? E tinha aquela cruz, tinha um senhor, que hoje já é falecido. Ele fazia cruz de prendedor de roupa? De roupa. E ele, de roupa, às vezes de palito de sorvete. Eu falei, então tá bom. Agora eu vou direto no pai. Se eu ficar viva, seja o que for, quero saber o pra que eu estou vivendo isso. Qual é o propósito da minha vida disso? Eu quero ganhar. Aí eu fui chamada para entregar a cruz. Eu falei, a partir de hoje, a resposta. Ali foi o primeiro choque com Deus. Ali foi o primeiro choque de falar, o mundo espiritual existe. Deus existe, por mais que eu sei, por mais que eu tô caminhando, mas viver, aí eu comecei o encontro. A intensidade, é isso que eu ia te perguntar, foi ali que começou então o real encontro da Carol com Deus? Sim, ali começou o encontro, falei, agora existe. A partir da segunda quimio, a minha força de querer viver era totalmente diferente. E eu comecei a olhar aquilo como uma evangelização. Uhum. Eu comecei a olhar como uma missão. Então, o que o senhor quer fazer de mim? Já era diferente, eu já acordei diferente. Já coloquei blusa de Nossa Senhora para ir para aqui. Minha mãe falou, ei, mãe, o que tá acontecendo? Já me arrumei, né? Já falei, não, vamos viver isso. Eu quero saber o que Deus... Eu já estava curiosa, eu quero saber o que Deus tem para minha vida. E eu comecei o tratamento. Quase perto da metade do tratamento, a gente tem que fazer aqueles exames de rotina, né? Para saber como é que tá. Mas uma quimio antes de eu fazer esses exames, entrou um padre, né? E aí, meu pai... Nisso, a hora que entrou o padre, meu pai saiu. E a história do meu pai é que ele saiu e viu uma senhora com uma sacola cheia de papel. Ele fala que hoje é cheio de pedido. Uma sacola cheia de papel. Uma freira vestida de branco e azul. Meu pai já achou meio estranho. Falei, branco e azul, né? Ela é irmã Dulce, a gente lembra, né? Uhum. Mas na hora, pra ele, a freira era só de marrom. Aí ele foi buscar o negócio no carro. Então, eu levava notebook, eu levava várias coisas pra distrair. Pra entreter, porque é um momento difícil, né? Não dá pra florescer tudo também, né? E aí, a partir daquele dia que eu ganhei rosa, eu nunca mais parei de ganhar rosa. Uhum. Né? E aí, nesse dia, eu ganhei uma rosa um dia antes. E eu ali conversando com o padre. Falei, nossa, padre, eu ganhei uma rosa ontem, nananã. Conversando com ele, ele virou e falou, eu sei, você ganhou de minha mãe. A gente já sabe quem tava lá dentro do quarto. Tudo bom? Aí meu pai entra. Meu pai, né, aquela agitação dele, né? Ó, tem uma freira lá fora. Ela me falou, bom dia, o senhor tá com ela pra conversar com a minha filha, né? Não tem, as freiras não caminham por aqui. Não existe freira aqui.
Elas vêm uma vez ou outra. Eu achei meio estranho porque ela tava de branco e azul, né? Meu pai daquele jeito dele. Ela tava de branco e azul, mas ela tava com uma sacolinha também, cheia de papel, que eu também não entendi. Mas ela me falou um bom dia suave, né? Aí o padre virou e falou assim: Deus dá o dom para aqueles que não querem enxergar. A minha mãe pediu que eu entrasse aqui. Não, não foi não. Meu pai falou, eu vou dar a volta. E meu pai andou o HC inteiro, parou em frente a uma capela que tem lá. E é uma enfermeira, entregou para ele. Depois ele fala que nunca mais viu essa enfermeira. Entregou um papel, que era uma música que estava tocando de quinta-feira de adoração. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar, né? E ele levou. Falou, padre, eu rodei, mas não achei. Aí ele virou e falou assim, e isso, desse tempo todo, o padre estava lá. E aí ele falou, Deus dá o dom para aqueles que não querem enxergar. E meu pai, sem acreditar, naquele primeiro momento, sem acreditar. E aí, eu virei conversando com ele, de repente, meu olho, minha mãe, que estatalou, assim, né? Eu fiquei... Parecia que eu não estava mais ali, né? E eu falava como assim, se tivesse ficado em transe. Exatamente. Aí eu falei assim, nossa, o senhor não tem um... Olha como é que eu era, gente. O senhor tem uns olhos, alguma coisa aí, pra o senhor me abençoar, alguma, né? O senhor não... Gente, eu era louca. Início de conversão, tá tudo bem. Aproveita que tá aqui, né? Já. O senhor tem uns olhos, alguma coisa. Gente, olha como é que é a inocência, né? Sim. E aí ele falou, eu tenho, mas nesse caso é para aqueles que já se vão. Você não vai. Você tem muito o que fazer aqui, né? Ele virou, e você não vai ficar careca. Eu fiquei assim, ó. Falei, mas como ele tá lendo minha mente, né? Não, olha a cabeça, né? Tá lendo minha mente. Ele falou, não, você não vai ir embora agora. Ele falou, a partir de agora, eu quero que você consagre o meu corpo e o meu sangue neste remédio. É ele que você vai tomar todos os dias. Ali eu falei, Ok. sim, Senhor Jesus. Né? E ele foi embora. Nisso, entrou uma enfermeira. Eu falei, nossa! E as enfermeiras não viram ele. Porque esse padre, ele ia ver um japonesinho, um menininho do lado, né? Das crianças. Então, ninguém viu ele entrar no quarto. Mas teve uma enfermeira, que ela chama Michelle até hoje. Ela falou assim, mas eu sei quem entrou aqui. Deus sempre manda testemunhas, né? Sim. Então, eu sei quem entrou aqui. Passou tudo o que aconteceu, né, nesse dia. Eu tive uma crise de dor no estômago, né? E parecia que eu ia morrer aquele dia. Eu falei, uma dor, né? E aí a minha tia, que era muito de oração, né, colocou a mão, ligou para um diácono, falou, eu não sei, minha mãe acho que tinha buscado meu irmão, meu pai não estava em casa, tinha voltado aqui, mas aquela correria toda. E a minha avó desesperada, minha avó, né, sem saber o que fazer, ela falou, vou rezar, né? Aí a minha tia rezou e eu vi um triângulo atrás da minha tia. Eu falei, eu quero terço todas as quinta-feiras. Toda quinta-feira alguém me visitava e tinha terço. Eu não combinei com ninguém. Na última químio, todas as pessoas compareceram lá em casa e a gente rezou o terço e eu fui sorteada com a Nossa Senhora. Olha. Né? Então, todas quinta-feiras, a Nossa Senhora dava um presente. Eu queria ir na Aparecida do Norte, então meu pai falou, quando terminar o tratamento, a gente vai, né? Então, esse era o combinado. Passou 2 semanas, que eu já tinha que fazer os exames. Fiz o exame, mas naquele dia, tomei a químio, tudo. O exame ia ficar no próximo 15 dias depois. Cheguei em casa passando mal, pior do que a anterior. Né? Eu falei, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. Uma dor, eu me sentia já gelada, já fui ficando roxa. Uma dor, eu me apaguei. Né? E ali o sonho que eu tive, que eu tava andando num corredor cheio de flores rosas, amarelas e vermelhas. Né, amarela, vermelha e branca, né, que são minhas cores preferidas hoje. E aí eu andava nesse jardim lá no fundo, né, eu vi um anjo, falou, não é a sua hora, né, não é a sua hora. Pra mim, eu tava tendo sonho. Nisso tudo, eu não sabia o que tava acontecendo pra fora. Minha mãe já falou que eu já tava roxa, já tava gelada, né, todo mundo desesperado. Volta pra trás, não segue a luz. Anjo, Não, senhora, volta. não é hora, né? A luz vai se apagar agora. Sabe, tem uma testemunha que fala que ela foi, né, até o Calvário, foi até o inferno. Sim. Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Foi no céu fazer uma visita, dar um oi pra galera, saber se tava todo mundo bem. Meu pai brinca. Hoje ele não brinca mais. Chegou uma hora que ele brincava e falou, mas nem Jesus Chiquinho aqui, né? Jesus falou, volta pra ver se o negócio resolve lá embaixo. Né? Então, assim, hoje ele não brinca mais. Mas chegou uma hora que ele brincava assim. E hoje eu brinco com ele e falo assim, foi 2 vezes, porque eu quase morri o ano passado, né?
que deixasse pro final. E aí eu falava assim, então tá bom, acho que nem na segunda chance. Vou ter que ser só 7 vezes, igual gato, né? Ai, meu Deus, agora foi. 7 vidas. E aí eu falei, não, acho que Deus tem um propósito na minha vida. E aí eu desacordei, todo mundo chorando. E a minha avó falou pra ele, né? Ele gritava, porque ela, não eu. Minha avó falou assim, porque ela aguenta. E ela aguenta pra você mudar. Né? Então, assim, minha avó não era muito de viver dentro da igreja, mas tinha uma sabedoria enorme, minha avó materna, né? Então, era assim, era aquela coisa dos antigos, né? Aquela devoção inabalável, né? É uma realidade. Uma fé que não precisa frequentar nada, uma fé deles, misericórdia. E aí, a minha avó falou assim, olha… gente, já passou quantos minutos? Não, fica tranquila. A gente vai avisando. Quanto falta. Fica tranquila. E aí, a minha avó falou assim, por isso que ela está aguentando. E ele entrou no quarto, eu tinha um quadro do Imaculado Coração de Maria. E é exatamente isso, ela tem um manto trocado de Nossa Senhora das Graças. Uhum. Ele falou, é ela que eu vi. Aí eu… precisava do crer dele para eu viver. Nossa. Né? Então, é onde aí eu voltei, morrendo de fome, eu nunca tinha fome. Eu quero uma pizza, o que a gente vai comer? Né? Como se nada tivesse acontecido. Eu tava dormindo e acordei. Simplesmente acordei, todo mundo em volta de mim. Falei, mas o que tá acontecendo? Eu tô com fome, né? Tudo. Bati quase uma pizza aquele dia, né? E aí, onde Vai tudo… começar a dar vontade. Deus. Nossa, assunto que o povo toca, essas horas. Em pizza até hoje. Ai. E depois disso, aí começou a conversão do meu pai e minha, né? E aí nós tivemos uma conversa durante o tratamento, que meu pai falou assim, você sabe por que eu nunca dei afeto? Porque eu nunca aprendi. Então, como é que eu dou algo que eu não aprendi? E, né, então, vamos aprender junto, né? Então, Sim. minha avó falou assim, minha avó sempre falava, para de brigar com seu pai, porque quem tem que dar amor pra ele é você. Eu falei, como? Ele me pôs no mundo, né? Aquela briga de adolescente. Quer trocar agora o momento aqui? Exatamente. E dentro disso, eu comecei a descobrir, né? Como é que eu vou cobrar algo que ele nunca teve? Ele aprendeu nisso, não faltar nada dentro de casa, ele passou necessidade. O meu avô era mulherengo, né? Então, meu pai já viu um monte de coisa na vida adulta, né? Então, assim, como é que ele ia passar tudo isso? O tratamento dele era, não vou faltar nada dentro de casa. Eu vou ser o correto, ao contrário do que o pai dele foi, ele foi pra vocês, né? Exato. De não faltar, de não ser mulherengo, de… É o que eu posso ser agora. Exatamente, é o que eu posso oferecer agora. E ali começou a conversão dos dois. E aí passou o tratamento, aí chegou o resultado dos exames. Aí o médico entrou, ele falou assim, não. Voltou. Aí ele voltou com os olhos cheios d'água. Falei, mas agora eu morri. O diagnóstico é de morte. Falei, uai, eu não tô entendendo, né? Agora eu morri. Ele virou e voltou 3 vezes. Ele foi e voltou. Ele virou e falou assim, inacreditável, você não tem nada. Aí eu falei pra ele assim, então ele falou, não sei o que eu ponho. Eu falei, então você põe aí Jesus Cristo, Nossa Senhora. Eu já tava café, mas, né, é eles que me curaram. Ele falou, sem sombra de dúvida, é isso que eu acredito. Mas, pela medicina, nós vamos continuar o tratamento, nós vamos fazer tudo. Tudo que deve ser feito. Mas hoje eu te digo que você está curada. Ai. Um dia antes, o Padre Kleber me viu. Eu tava num grupo de oração, ele me viu, pôs a mão na minha cabeça e falou, você tá curada. Não lembro até hoje. Mas tá tudo bem. Não lembro. Só sei que ele passou, pôs a mão na minha cabeça. Essas coisas quem fala não lembra. Não lembra. Só quem recebe que lembra. Exatamente. E um ponto assim, eu sei, né, dessa história no caso, mas o câncer, ele tava como em você? Você falou que sentia uma dor no pescoço, né? Ele tava… Porque assim, a gente costuma falar qual que era o símbolo dele, né? Porque ele lembra, às vezes, um vírusinho, um negócio desregulado. E o seu era em formato do quê, Carol? Parecia, sabe, goma de doce, né? Parecia umas gominhas de doce. A sensação, sabe quando a mulher tira esmalte escuro? Fica Sim. Aquela coisa? Era mais ou menos aquilo. Mas o pior não estava ali. O pior, eu tava com uma massa de 5 centímetros entre o pulmão e o coração. Eu tinha uma massa aqui,
né? Então não era. Componente desse linfoma que começou no pescoço Isso, e foi... porque o linfoma de Hodgkin, ele cria em locais. Ele não é fixo. ele não é fixo. Ele não se alimenta, né? A alimentação Ele dele vai é espalhando brotar em pontos diferentes. Pontos diferentes, só que ele não conecta uma célula com a outra, que nem o não-Hodgkin, ele já pode cair na corrente sanguínea, já vai espalhando, dando metástase. Ele dá um… Sim. Nesse não, ele vai em pontos locais e aí o ponto que ele se instala, ele cresce dali, né? Então, tava crescendo daqui, eu fiz biópsia pelo pescoço, né? Hoje eu não tenho nenhuma marca, porque eu acho que eu rezei tanto. Eu falei, não, Deus, pelo amor de Deus. Era tão vaidosa. Eu falei, era uma máquina desse tamanho. Hoje ela é pequenininha, nem dá pra aparecer. Não mesmo. Piquititica, assim, né? Que ele tirou duas, ele lembra… Minha mãe lembra que ele falou, eu não posso mexer na outra por conta da corda vocal. Então, ele já tava… Tava próxima às cordas vocais. E aí, quando eu fiz a tomografia, o médico falou assim, o pior nem é o pescoço. Ela tem uma massa de 5 centímetros. Ou ela vai colar 1 centímetro no pulmão, ou ela vai colar 1 centímetro no coração. Então, era uma bem grande aqui. Então, a pior tava aqui. E não podia mexer porque tava grudada entre os vasos. Então, não era caso cirúrgico, era só caso de quimio e rádio mesmo. Né? Então, ali que estava perigoso. O que eu sentia de sintomas? Sentia falta de ar. Só. Sabe quando você faz um exercício e você fica cansada? Só isso. Ainda é chamado de preguiçosa, hein? Na época, né? A gente tem um quê? Não era uma preguiça qualquer. Era uma massa gigantesca no meio do seu pulmão. Exatamente. Então, eu sentia cansaço, sentia uma coisa… Parecia que eu tinha corrido uma maratona. E… Fica tranquila. Eu tinha corrido uma maratona. E aonde… Aquilo ali que foi um dos sintomas. Você tinha muita dor de cabeça, né? Tudo. Mas era mais ou menos isso. Eu falo que o anjo me empurrou… Porque eu era necessidade de eu bater para eu poder… Começar a sentir alguma coisa. Exatamente. Hoje eu sinto cansada, mas… né, é um cansaço que ficou… né? É um como que fala? Um efeito… uma sequela mais tranquila. Dá pra sobreviver aí. Não, dá. Tive alguma sequela, mas nada grande. Nada normal, assim. E depois disso, do tratamento, continuei o tratamento tudo normal. E desse dia que o padre Kleber, né, que eu passei, ele fez isso. O Thiago Dutra me deu um manto da irmã Lúcia, né, era uma relíquia. Ele falou, pra você, né, se não… Você pode encaminhar para outra pessoa quando você terminar seu tratamento. Tanto que eu passei para outra pessoa depois que estava em tratamento. E aí, o médico falou, ó, tá curada, tá tudo certo. Só que você não tem mais veia. A gente vai ter que pôr um cateter. Falei, mas não vou. Eu pesquisei isso na internet. Falei, isso aí coisa horrível. Falei, isso aqui é um buraco de bactéria. Eu falei, não vou. Vamos tentar mais uma vez? Vamos. Pois eu catava lá o manto, né? Colocava debaixo, estufava. Recebia a químio. Sumia. Então, Nossa Senhora me deu veia pra tudo. Chegou no final, eu falei, mãe, eu tô cansada. Eu sei que eu tô curada, eu sei que, né, tudo. Mas eu tive uma oração com Nossa Senhora, eu falei, eu tô cansada. Aí eu só escutei, né, veio uma luz de fora. Não podia ter não podia ser nada, assim, de… A iluminação é baixa, né? Por conta da químio em si. Porque tem um remédio que ele vem dentro de um saco escuro, Sim. né? De um cinza escuro. E aí, eu ouvi uma voz, né, bem doce. Filha, tá acabando. Deus vai te usar até o fim dos tempos. Porque não sei, né? Eu tô tentando descobrir, Jesus. Se quiser contar hoje aqui. E aí é onde tudo ali aconteceu da minha conversão, no meu tratamento. No final, a minha avó fez tipo uma rifa, né, na escola onde ela trabalhava. E ela conseguiu rosas vermelhas e rosas brancas. As brancas eu dei para as enfermeiras e as vermelhas eu dei para os pacientes. Eu fui evangelizando ali. Onde eu passei, tava lá. Exatamente. E aí, só 2 brancas foram para uns pacientes, né? E aí, foi uma… Eu até esqueci o nome do repórter, que era da Band, que era a irmã dele, estava fazendo câncer também, que ela faleceu. E para outro rapaz. Hoje, os 2 estão no céu. Hoje eu entendi que aquelas brancas já eram encaminhadas. E tinha um menininho, esse japonês, que o padre ia visitar. Ele estava com um tumor de laranja. Quando eu saí, ele estava com um tumor já parecendo um limão. Olha. E os médicos falaram que ele não ia andar. Esse menino tava correndo lá. Não parava pra fazer a químio. Infelizmente, ele faleceu muito tempo depois. Mas eu vi o milagre que ele não poderia mais andar. E ele tava correndo naquele dia.
teve o terço, né? Tudo e ali minha conversão continuou, né? Aquele encontro, eu só queria saber das coisas de Deus, tudo. Só que o inimigo, ele fala assim, não, eu vou tentar novamente, né? E chegou uma coisa de meses, assim, fui pra uma festa, uma balada, alguma coisa assim, né? Enchi a cara, não sei pra quê, né? Enchi tudo, já tava com o tratamento, já tava tudo certo, já tinha voltado a trabalhar, né? Tudo. Enchi a cara. E aí, no final de semana seguinte, era retiro de carnaval. Tava as irmãs Carmelita. E uma delas virou para mim e falou assim: Deus não deixou você viva para viver a vida do demônio. E aí, ali, eu falei, agora basta. Agora deu, Carol, entendi. Né? E aquele dia que eu enchi a cara, eu fui parar no hospital. E aí, viram que eu tinha um raio, meio um raio assim no raio-x. Parecia um raio mesmo no meio. Eu falei, mas o que você teve? Aí falaram, né? Eu tive linfoma de Hodgkin. Você não pode tomar energético de jeito nenhum, tanto que eu não tomo até hoje. Você não pode tomar nenhum tipo de energético, porque acelera seu coração, tudo. E você tem um raio, parece, sabe? Tem alguma coisa ali, né? Eu já entendi que Jesus me visitou, nunca mais pus uma bebida, assim, de algo de cerveja, nada, né? Eu tomo vinho ali, né? Esporadicamente, mas não a forma que foi naquela época. Foi radical, arranquei tudo da minha vida, radicalmente. Aí entrei no caminho de Deus. Que era só grupo de oração, né? Entrei no grupo de jovem, né? Que era Fogo do Espírito. Fiquei um bom tempo lá. Conheci os jovens sarados. Então, ali a minha caminhada foi há muito tempo, né? E aí, teve um episódio, né? Da Bruna, da Cola de Deus. Que ela estava em tempos difíceis, né? E eu estava nessa transição. Eu dei um girassol para ela. Ela falou assim, que se não fosse aquele girassol, a vida dela hoje seria totalmente diferente. Né? E ali as duas se encontrou. Foi bem assim, foi quando eu comecei a me aprofundar também nos jovens sarados, né? Tudo. Uhum. E seguiu. Só que o inimigo, ele tenta dentro da igreja, né? Ele não desiste. Ele tenta dentro da igreja. E aí, onde ele me atenta? Na afetividade. Né? Então, eu me machuquei até dentro da igreja, muitas vezes, tentando achar aquilo que eu tinha encontrado Deus, né? Eu tava mudando de vida. Mas ainda existia o buraco do afeto não vindo do pai, né? Exatamente. Aí tive que ir para uma cura interior. Não tem como. Sim. Não tem como, né? Então, assim, para poder quebrar isso, né? Aí eu fui descobrir que a minha família na árvore genealógica teve muita traição. Então, a família do meu pai teve toda a segunda mulher, né? Até o irmão dele. Então, se encerrou na minha mãe e no meu pai. Olha. Né? Então, você vai entrar naquele encontro com Deus. E aí você vai começando também a entender, né, as situações. O porquê de ter vivido e o porquê de estar vivendo tudo que você tinha vivido. Sim. E aí depois você vai tentando um relacionamento, né, tudo. Chegou uma hora que eu falei, eu desisto, eu não quero mais saber. Eu vou entrar pra uma comunidade, acho que já deu pra mim. Me inscrevi na Canção Nova, já tava conversando com o Hugo da Colo, né. Já falei, desisto. Não dá pra mim. Aí, Cleuzinha, né. Pra variar. Momento de Maria. E ela chegou e falou assim, o 8º seu, de Sara e Tobias, é o seu marido. Né? Ela falou, acabou. Mas aquela oração que ela fez, demorou muito pra chegar, né? Até chegar o homem de quase 2 metros de altura, com a Carol com 1,5 metro, demorou. Falei, poxa, Jesus, né? Aí ela pediu, eu escrevi uma carta, coloquei dentro da Bíblia, pedi pra São José, né, tudo. Né? Então, já fiz e deixei aquela carta. Falei, eu só vou entregar aquela carta se for pro meu marido. Então, quando eu encontrei o Washington, né, a gente começou a namorar, e eu entreguei essa carta pra ele. Mas ela falou, aquele 8º não vai ter. Só que, como a gente tá na sede de querer alguém, eu ainda fui bater na cara várias vezes, até achar que ele… Até chegar o bendito. Eu achando que era tudo 8º, né? Os 8º passou, né? E a gente vai se machucando. Sim. E eu falo que é muito importante, quando você entra dentro da igreja, se você não entrar na cura interior, não entender a sua história, você vai se machucar até dentro da igreja, né? Então, se você não tiver um encontro com Deus, se você não enamorar Ele, né? Se você não viver com Ele entender a sua história, você vai se machucar dentro da igreja, porque aí dentro da igreja são pessoas.
A igreja não é feita de Cristo, né? Não. É feito. Isso eu acho que também é um caso que muitas pessoas não entendem. Acabam desistindo da igreja exatamente por pessoas terem errado. Mas a gente tem que entender que a igreja é feita de pessoas. Cristo só veio uma vez para salvar. Exatamente. Se eu não tenho um olhar para Cristo, se eu ficar olhando os defeitos de padre, efeito de servo, efeito. Não, eu não vou andar. Eu tenho que olhar Cristo, né? Que Cristo viveu muitas coisas. Quem é nós não querer o sofrimento? Quem é nós não querer a cruz, né? Então, eu vivi muitas coisas ali. Sim. E aí, eu fui entendendo isso. Aí, eu conheci o Washington, né? O Washington era noivo. Aí, Carol! Não é pra você, amiga, desculpa. A Cleuzinha, eu já pensava assim, a Cleuzinha mentiu pra mim. É tudo mentira, não é ele. Aí eu cheguei, eu falei, gente, a gente foi pregar lá no Jovem de Maria, né, o Nando. Chegamos lá, eu falei, gente, quem é esse homem? E aí tinha um Otto na época, eu falei, quem é ele? Eu falei, ele é noivo. Ele já mandou essa pra mim. Ele é noivo. Eu falei, então tá bom, então eu desisto. Né, deixa eu ir pra lá. E aí a gente foi dentro no acampamento dos Jovens Sarados, eu conversando com a ex dele, né? Hoje é ex dele, né? Conversando com ela. Eis que a Fabiana fala assim, ó, né? Acolhe a menina. Eu acolhendo ela, tudo. Aí chega quem? O Justo, um rapaz que eu olhei. Oh, meu Deus. Falou, ó, veio o noivo, ex-noivo, não sei como é que tá, né? Então eu falei, caramba, pelo amor de Deus. Né? E aí eu desisti mesmo, achei, sem chance. Eu acho que era noivo, sem chance. Mas passou 8 meses depois, eu comecei a olhar diferente. Aí a minha avó, nós fomos na casa da minha avó virou e falou assim, seu marido tá debaixo do nariz. Minha mãe também, você vai perder seu marido, porque ele está debaixo do nariz, você tá olhando no lugar errado. Tá olhando pra pessoa errada, né? E aí focou, minha avó focou. E eu sempre falava pra minha avó, eu queria um homem alto, que, né? Eu olhava os atores da Globo, eu queria um homem alto, né? Um homem, né? Não forte, assim, de bombar. Mas quem olha acha que ela tem 2 metros de altura. Não sabe que ela tem o quê, amigo? 1,50? Então, 1,54. 1,54. Quando o Osho entrou na... Todas as mulheres altas... Era o foco do Washington. Era o foco do Washington, né? Foi pegar a menor de todas. E aí, começou ali a conversa entre eu e ele, né? Tudo, né? Eu sempre dando indício, tudo. E aí, só que o Washington também, ele veio de uma vida machucada, né? E se eu não tivesse tido essa conversão em Deus e a cura interior com meu pai, eu não tinha compreendido o que o Washington estava vivendo. Sim. Né? Então, quando eu comecei... Aí, a gente começou a conversar, fizemos caminho de namoro, ia na missa às 6:30 da manhã na São José, escondido pra ninguém ver, né? Porque todo mundo era um bafafá. Como? O Washington ficou 10 anos, como é que ele vai ficar com uma menina? Todo mundo sabia da minha história, que eu era uma história machucada, né? Como é que isso vai acontecer? Né? E todo mundo era contra, a maioria era contra. Sim. Vocês viveram lá com a gente, né? Ninguém queria ir ao Washington, porque... Era a história de ninguém quer Carol e o Washington, aí depois surge ninguém quer Clara e Felipe. Eu acho que nós passamos tudo nessa situação. Foi assim, ninguém quer Carol e o Washington, mas... Né? Então, assim, pessoas vieram nos pedir perdão depois, né, tudo. Mas a gente viu que vocês viveram com a gente quanto foi complicado. Por quê? As pessoas sabiam da minha carência. Sim. Já não... o ato de confiança do ser humano já era falho ali, né? Já era falho, né? Já não tinha um outro olhar. O Washington veio de um relacionamento de 10 anos. Peraí, mas vai dar errado, né? São 2 machucados, vão se machucar mais ainda. Mas Deus é tão delicado que quando é para ser assim, né? Você se permite a viver a vontade de Deus, você consegue compreender a história do outro. E eu compreendi isso. Eu sabia que ele vinha com uma bagagem, né? Senti e compreender. Tanto que, quando a gente começou a namorar, se ele deu uma blusa vermelha para ex, ele não ia me dar uma blusa vermelha. Né? Se ele pôs aliança de noivado, ele não ia pôr aliança em mim. Então, eu tinha que compreender isso. Quem pediu ele em casamento fui eu, né? Lembro essa história, gente, maravilhosa. Então, assim, foi mais os concretos. Você quer casar? Isso aqui. E eu falei, ou você namora comigo pra casar, ou a gente nem vai começar a namorar. Porque nós dois já estávamos numa idade, 26 anos, 27. E já também estavam sofridos, né, da vida, dos anteriores, né? Então, assim, o Washington não teve tantos relacionamentos igual eu tive. Ai, todo mundo vai achar que eu tive vários. Não. Eu tive 2 relacionamentos firmes, mas os outros foi machucado. Então, assim, ele não... Eu sabia da bagagem dele, então eu encarava, né, aquilo, eu desistia. E aí muita gente, né, só que tinha um olhar de pessoa, falou, não, vai,
A Lani foi uma e a Flávia foi outra. Falou, vai que é isso. Né? Então, falou, vamos junto. E antes, no Jovem Cerado, tinha que ser um casal acompanhando. Sim. Tivemos a Pri, o Gary, perto de nós, né? Tivemos. Mas o ponto, assim, que firmou foi a Lani e a Flávia. Falou, vai. E a Lani dava bronca como se fosse um... Nossa Senhora, misericórdia. Apanhava da Lani, né? Lani, a gente te ama. Lani, olha, Lani, meu coração por você, viu? Madrinha, te mandei mensagem esses dias. Eu te amo. Mas que você faz essas lapadas com a gente. Ela é a madrinha. verdade. Ela é madrinha de consagração da Mariana. Olha, lascou! Então, além de madrinha de casamento, ela é madrinha da Mariana. Então, assim, e ela que descobriu que eu tava grávida sem saber que eu tava grávida. Então, a Lani, né, é um Os outro degrau. superpoderes É um dela. outro degrau ali. E a gente começou a namorar, tudo. E eu sabia da bagagem dele, sabia que ele não ia me pedir em casamento, que ele não ia formalizar namoro, né? Aí, a única certeza que eu sabia que era ele, que quando eu tava doente, eu falei assim, não... A pessoa que for meu marido, ele vai subir naquela rampinha de Nossa Senhora que tem lá em Aparecida. Lá Tá na passarela. Isso, mas a passarela pequenininha, que tem lá do santuário mesmo. Sei. Vai sem me falar nada. Olha, ousada, né? Pois o dia que confirmou que era eu e ele virou e falou assim, eu posso ajoelhar com você? Eu falei, pode. Chorando horrores. A hora que a gente desce, aí a Flávia falou, eu vi uma menina no meio de vocês. Né? Então, quando eu descobri que eu tava grávida da Mariana, eu já sabia que era menina, né? Eu falei, eu vi uma menina de vocês. E aí, seguiu. Namoramos, tudo. Ficamos noivos, né? Tudo normal. Todos os exames normais. Porque eu tive câncer, ele teve câncer. Mas os exames estavam normais, né? Hoje você tem que, né? Tudo pronto. Vocês têm que manter, sim, claro. Então, tava tudo normal. 10 meses Aí, no dia do meu casamento... Antes de eu entrar no altar, não sei se vocês vão lembrar, eu demorei pra entrar. Sim. Eu demorei pra entrar. Abriu a porta e fechou. Acho que falou, desistiu. Foi embora. Foi embora. Porque ali eu tinha pedido pra Deus o perdão do meu pai. Então, na hora que eu pus o pé pra fora, meu pai falou, filha, me perdoa por tudo. Aí já era. Ali foi 10 minutos de choro pra se recompor. Eu ia fazer uma mensagem pro Washington, eu já até esqueci, sabe? Pegar o microfone e fazer uma mensagem pra ele, né? Sem ele ver, esqueci. Ele falou que não ia cantar pra mim, eu também já Cantou. cantou. Né? Desisti. Eu falei, desisti também, né? Então, foi uns 10 minutos de choro pra me recompor pra eu poder entrar. Ali, pessoas de oração falou, ali quebrou outro ciclo. O que quebrou na sua mãe... Nem você encerrou completamente, não tem separação. Né? Então, ali eu entendi. A hora que a gente estava saindo, o Lê da paróquia, ele falou assim: sabe aquele filme no final do Paixão de Cristo que o demônio fica, né, completamente. Uhum. Falou, aquela lá foi a cena. Acabou. Eu não sei o que, mas acabou. E ali eu já sabia que era questão de traição, questão de segunda mulher, né? De brigas, tudo ali acabou. Vira que segue, né? Todo mundo normal, né? Exames normais, 10 meses e nada. O que tá acontecendo com a Carol que não vem a gestação? E nada, né? Aí foi ver que o ósseo tinha 0,00001% de espermatozoide vivo. A cada 1 milhão, 1 sobrevive. Eu faço menina guerreira. Essas lutaram até o final. Essas, por isso que elas são desafiadoras, entendeu? Porque elas não desistem, E aí, foi essa. E o Osh chegou com o diagnóstico. Ele falou, eu fui no médico, deu isso, você vai me dar vitamina. Eu falei, eu não aceito. Né? Ele falou assim, eu não aceito. Você tem prontuário no HC? Não tem? Eu também, então nós vamos lá. Aí nós fomos no HC. Aí ele, não sei se ele já contou, eu lembro que ele contou um pouco da história, né? Sim. Que a gente foi no HC, fizemos exames, tudo. E aí a moça falou assim, ó, vocês sabem, né? Que perante a medicina, a gente tem in vitro, a gente tem inseminação, né? Tudo. Várias outras formas. Né? Mas eu falei assim, mas é um sonho nosso. Aí a médica virou e falou assim, ela olhou o tal, né? A gente usava tal na época. Ela falou assim, mas... Se é plano de Deus, por que ele não concederia esse sonho de vocês? Ela mudou até a voz. Nossa. Então, ali a gente sabe quem falou com a gente. Saímos de lá, fomos rezar no sacrário, né? Fomos pro sacrário, entreguei ele para Deus. E a gente tava fazendo a novena da Natividade,
né? Um casal deu pra gente, sem saber que a gente tá vivendo, que são os pais do Gleison, né? Eles deram pra nós. Nem sabia que a gente tá vivendo, que é o pozinho da Gruta do Leite, né? Da Terra Santa. E a novena de São José. Aí, dia 18, eu falei, vamos ver uma passagem na Bíblia? Então, vamos. Aí, falou, Zacarias entrou no templo, Isabel, sua esposa, ficou grávida, né? E ali, a Mariana foi concebida dia 18 de março. Olha. Dia 19, eu vivia fazendo teste de gravidez. Essa é a parte engraçada, que eu fui fazer um teste lá na paróquia. Eu fui lá na São José, era dia de São José. Eu falei, eu vou fazer o último teste. Aqui. Não quero mais. Depois eu faço quando eu tiver certeza. Era discutir lá com o São José, justo um dia dele. Discutir com ele. Não deu entrega pro Santinho. Não dei. Aí eu peguei lá, tava até uma caixinha pra tirar as frutas, né? De um ano, tirei a maçã naquela época, né? Falei, é isso, deu negativo, né? Porque realmente eu tinha. A Mariana falou não aparece. Amiga, é 10 dias é depois. 10 dias. Da concepção pra aparecer num teste de farmácia. Mas eu fazia todo mês. Eu tava tão assim que eu fazia todo mês pra saber. Porque eu tenho totalmente regulado, então todo mês. E eu falei assim: não, alguma coisa. Aí dia 18, beleza. Só que naquele dia, o Osh, antes de eu discutir na hora do almoço. Mas de manhã, o Osh falou: vamos na missa de São José? Porque, né, a gente sempre vai à noite, é cheio. Pois meio-dia, foi a última Eucaristia, meio-dia, o bispo decretou pandemia. Fechou a igreja. Discuti e fechou a igreja. Foi a Carol, família. Foi a Carol, discuti com São José ali. A igreja fechou. E a igreja fechou. Eu nem vou Por isso, não votei pra pedir desculpa. Por isso que a gente teve que adiar o casamento. Culpa da Carol. Fui lá discutir com ele. Falei, não, ô São José, né? Ele falou, então vamos ver se você vem. Agora você não vem nem me pedir perdão. E aí, eu assisti um filme de Santa Jacinta, né? Depois, eu tava meio desconfiada, já tava atrasada mais do que além, né? E aí, eu assisti o filme. Toda vez que eu abri o YouTube, vinha junto de Santa Jacinta. Eu falei, mas, gente, toda vez. Eu falei, mas que filme? Eu vou assistir esse filme aí. E no final, a enfermeira que cuida dela era uma enfermeira que não poderia ter filhos. Sim. E ela fala, né, que se eu tivesse uma filha, minha filha chamaria Jacinta. Nasceu a Jacinta. Nasceu a Jacinta. E aí, nasceu a Jacinta e ela fala, Aurora. E eu falei, vou mostrar isso aqui pro... eu falei, eu não sei, isso aqui mexeu comigo, alguma coisa. No outro dia, eu já tava com o teste de gravidez comprado. A Lana me manda uma mensagem. Uma semana antes de acontecer isso, a Lana falou, eu sonhei com Santa Terezinha, ela pediu pra te falar, que eu sou devota nela, né? Pediu pra te falar que ela te concedeu uma graça. Amém. Só que tudo eu conto pro Osh. Dessa vez eu não contei. Eu falei, vou ficar calada. Vai saber. Porque nisso, pra ele... Que graça que é, né? Deixa eu descobrir primeiro. Porque... É que eu falo e não acontece nada. Tudo pra ele tava muito preocupado. Então, causa aquela ansiedade, alguma coisa. Eu falei, não, vou ficar quietinho. E aí, eu comprei o teste. Depois do dia do filme, deu positivo. E aí, eu fiz. Pro Osh não saber, joguei o teste atrás de Nossa Senhora. Falei, cuida aí, mãe, cuida aí. Pra ver se é verdade mesmo. Joguei atrás dela, assim, de uma imagem que tinha perto da cama. Né, o Osh foi trabalhar, eu catei o carro naquele dia, corri, fui fazer exame de sangue, né? Pra saber certeza aí. Mas tudo isso antes, Deus já tinha colocado no meu coração pra comprar um sapatinho, rezar por aquele sapatinho. Aí a gente vinha rezando por um tempo. Aí eu peguei o sapatinho, peguei o teste de gravidez, peguei o exame e tudo. E a gente tava brigado, porque já tava um desconforto dentro de casa. Eu falei pra ele, vem ver um trecho de um filme. A hora que ela falou, né, conceberá, ela fala assim, que se eu ficasse grávida, né, tudo. Aí eu dei. A hora que eu dei pra ele, já foi, ele, você tá grávida. Foram 15 minutos, mais ou menos, ele chorando. Foram muito tempo ele chorando ali, né, e aí veio ele, ele sentiu que não era Ana Maria, né, no final de uma missa, ele ouviu plenamente Mariana. E nasceu Marianinha. E nasceu a Marianinha, né? Então, assim, eu já estava na flexibilidade, né? Na época que eu descobri que era menina, né? Tudo, e veio a Mariana. Quando veio a Isabel, eu não estava em período fértil. Não estava. Se pelos cálculos, tanto que até hoje, o ultrassom com a minha data e a data do médico, nenhuma bate. Eu e o médico, praticamente é igual. Mas o do ultrassom dá 9 dias de diferença. Se eu contar as datas, eu falei, é impossível.
né? E até hoje não acho a data, né? Tudo. A mãe sente, eu acho que é uma data, né? Que é o que bate mais ou menos ali perto do ultrassom. Mas pelos cálculos do médico, também eu ia pelo médico, então eu ficava meio assim, né? Sim. E a Isabela veio de surpresa mesmo, né? Eu tava morrendo de medo, né? Eu tava tendo sangramento durante 6 meses. Eu tive a Mariana, né? Então, eu tive um sangramento de muito tempo. Eu tava em tratamento, eu tava com medo, né? Tudo. Risco de hemorragia, né? Isso é uma hemorragia. E aí, eu pedi pro padre me abençoar com o óleo dos enfermos, né? Naquele dia que ele me abençoou, né? Que eu fui no santuário, ele me abençoou naquele dia. Era dia do Evangelho da Hemorroísa. Uhum. Ali, nunca mais eu tive o sangramento. Conheci o doutor Zaparoli, né? Conheci o médico. E ali é onde ele virou e falou assim, não, arranca todos os remédios, você não precisa de nada, né? E vamos deixar que o corpo se alimente sozinho. Aí, como eu tive linfoma, eu não posso com nenhum tipo de hormônio. E eu estava tomando hormônio para parar, então estava piorando. Uhum. Aí, ficou tudo novinho, vida que segue. E a Isabel veio exatamente de surpresa. Pra todo mundo, viu, Pra amiga? todo mundo. Gente, Todo mundo. quem? A Carol tá grávida? Como assim? Do nada? Do nada. O que aconteceu, né? Sim. Então, assim, foi surpresa para todos ali, da Isabel. E hoje a data, quem só sabe é Deus. Eu tenho uma data, né? Eu acho que é essa. Todo mundo acha que ela nasceu de 41, eu já acho que ela nasceu de 42, né? E a Isabel nasceu, assim. E aí foi um presente de Deus. Eu achei que era menino, porque minha barriga tava pequenininha, redondinha, de costas, nem parecia que eu tava grávida. E a Isabel, até nisso, ela enganou todo mundo, né? E, de repente, quando eu descobri que era de menina também, ela se espalhou, vamos dizer assim. Sim. Então, a gravidez dela foi tudo normal, Tranquila. tranquila. E aí, quando eu descobri que era a Isabel, eu e o Washington sentiu a mesma coisa. O presente não é nosso, o presente é da Mariana. A Isabel é para a Mariana. E aí, o versículo que a gente achava que era João, não era o João, era a Isabel. E aí, no dia que eu descobri que era a Isabel, a gente estava tomando café de manhã, né? Tudo, antes do chá, revelação, alguma coisa. E aí, tava um sachê de açúcar escrito Santa Isabel. Aí, eu acho que falei, é Isabel. Não é menino, é Isabel. Olha. Né? E realmente é a Isabel. Então, assim, a gente entendeu. Eu até falei, o nome está no mesmo versículo, o nome dos dois, né? Seja João ou seja Isabel. Né? A gente entendeu um versículo. A minha mãe fala que, né, teve Maria, visitou Isabel, que eu vou ter um João. Né? Já pensou? A minha mãe segue A linha. essa linha, né? Nunca se sabe, né? Nunca Vai se que... Eu não vou ficar desafiando, não. Já entendemos que não pode, Carol, por favor. Não vou ficar desafiando. Vai que... Vai falar de novo com São José fecha de novo nós aí. Mas eu falo assim, aberta a vida? Sim, né? Mas hoje a gente tem uma realidade que a Mariana, ela é uma criança desafiadora ali para nós, né? Ah, tem problema? Não, mas a gente tá descobrindo alguma coisa que possa, né? Com responsabilidade, né? Exatamente. É o não sair fazendo filho pro mundo criar. É um filho que a gente consiga criar. É isso, né? Se eu pudesse, eu teria 10, 15 filhos, né? Sua condição permite? Talvez não. Mas eu ponho assim, Deus, é a tua providência? Sim. Uhum. Como aconteceu com a Isabel. Se for para ter, Vai ter. Vai ter. né? A gente fica com medo? Sim. Faz o método natural? Faz. A gente fica com medo todo mês? Fico, né? Mas eu falo assim, esse medo é porque eu tô agradando a ele, né? Não tô usando nenhum outro método contraconceptivo, Sim. nada artificial, nada impedindo. Tô agradando, fazendo esse esforço, porque a gente fala que castidade a gente vive dentro do casamento. Sim, também. Né? Então, assim, nos períodos a gente tem que evitar. Por quê? Porque a nossa realidade de hoje, Não condiz. eu né? preciso ter uma atenção maior ali para as duas, né? E aí, se tudo melhorando, eu falo, nada impede. Vem Jesus! Nada Ah, impede. é o que eu comentei com o Washington quando ele veio aqui, né? Eu falei, pra quem tinha 0,000% chance Já de meteu 2 no gol. ter um, já teve 2, né? Vai saber se não existe a possibilidade de mais, né? É, o que a gente fala é realmente pôr a fé em Deus e deixar que ele faça o que tem que ser feito. Uhum. É isso, né?
Ó, eu já vou até deixar um convite para na próxima vir os dois. Eu também acho, justo. Porque, ó, ficou faltando história da parte do Washington e ficou faltando história da parte da Carol. Aí agora os dois vêm porque provavelmente a história é dos dois juntos, Olha, vivendo juntos. isso. Então a parte 2, Olha, a parte 2 de cada um vai ser os dois juntos aqui. Amém, é isso aí. Porque depois, mesmo casado, nós vivemos muitas outras dificuldades. Sim. Dificuldade com serviço, dificuldade de questões de casa, de relacionamento, né? De lidar, né? São duas realidades. Exatamente. Hoje do Washington, numa escola diaconal, tem que ter um outro ritmo de vida, né? Então, tudo foi mudando, consequentemente. Tem a da gestação, que eu me culpei muito pelo fato de que eu tinha rejeitado a Isabel, mas, na verdade, era um medo que eu estava vivendo. Sim. Né? Então, aquilo ali demorou um bom tempo, né? Para aceitar que não, tá tudo bem. Eu achava que não trabalhar, né? Era o certo, até eu entender que não. Tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem também, né? Exatamente, tá tudo bem. A minha filha não vai olhar com falta de amor. Não, ela vai olhar que tem uma mãe que trabalha, né? E hoje eu caí na consciência de que eu não sirvo pra ser em casa, gente. Ai, gente. Meio Não período dá, né? trabalhando, beleza. Né? Meio período cuidando. Mas o dia inteiro em O casa. dia inteiro. Não é minha vocação O olho hoje, né? Sim, não pode falar que amanhã, talvez. Eu falo assim, que se amanhã tivesse uma condição que só o Washington sustentasse, por que não? Mas eu ia arrumar alguma coisa pra fazer, Uhum. né? Alguma coisa de voluntariado, alguma coisa assim, época que ela, na hora que ela estivesse em escola. Eu ia arrumar alguma coisa pra fazer, Mas eu, parada eu não ia ficar. parada eu não ia ficar. Então demorou pra eu aceitar que tá tudo bem, eu gosto de trabalhar, né? E assim, Carol, a gente costuma fazer, né, vida, no final do nosso bate-papo aí, que a gente já tá se encaminhando pra lá, pra este momento, é uma mensagem que você possa deixar aí pra essas mulheres que, assim como você, né, acharam que o primeiro namorado seria o amor da sua vida eterna. As pessoas que entendem e vêm entendendo hoje a fé, não é uma adoração, mas é uma fé de respeito à Nossa Senhora, porque hoje eu acho que tem se distorcido muito essas situações, né, de adoração e… como que fala, gente? Esqueci a frase, perdão. Mas de distorcer, né? Nós não adoramos, nós veneramos Nossa Senhora, né? E se possa deixar uma mensagem, Carol, pra galerinha aí que tá assistindo a gente. Olha, se eu fosse solteira, era uma frase. Mas agora Não, agora é outra. A minha mãe sempre ensina, né? Que tudo você põe nas mãos de Nossa Senhora. E é isso que eu fiz, né? Tudo que você deseja, você precisa colocar nas mãos de Maria para que ela interceda a Jesus Cristo, né? E qual a mensagem que eu deixo? Viver a vontade de Deus, né? Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar viva, eu não sei se na porta bate uma doença, né? Que você tem que parar tudo, né? Naquela época eu tive que parar tudo. Então, às vezes, a gente põe trabalho em primeiro lugar, outras coisas, faculdade, filha, até nisso, filho, marido em primeiro lugar. A gente, às vezes, põe muitas coisas, mas ele em primeiro lugar. Porque a minha vida pode acabar num instante. Então, qual é a mensagem que eu deixo? Viver, deixar, né? Realmente, o coração para viver as providências de Deus. Né? Então, assim, se permite a viver a providência dele. Sempre pedindo a intercessão de Maria. Então, se permite viver a providência. É difícil, gente. É difícil você largar, Jesus, tô tudo, mas peraí, deixa eu pegar. Toma o banco da minha vida e segue. Não, mas é isso. Se permita a viver a providência de Deus. Carol, a gente quer agradecer, né, vida? Hoje você falou um pouco menos. Desculpa. Eu falo muito. Ai, perdão, gente. Quando tem eu aqui, dificilmente o Felipe fala, tô brincando. Mas a gente queria agradecer, né, essa loucura de aceitar o nosso convite. Imagina, Louvar a Deus pelo dom da sua vida, pela sua família, que é exemplo já e vai continuar sendo exemplo para muitos. E esse amor, né, vida, que ela tem por Nossa Senhora, que eu falo que é… Sou completamente apaixonada. Agradecer vocês. Assim como eu falei pro Washington, né? Vocês fazem parte da nossa história também. Somos muito felizes por tê-los como amigos aí, como parte da família. E é isso. O convite está feito. Espero que vocês dois retornem para batermos muito papo. Pode retornar. E que a gente possa continuar aí firme nessa caminhada aí.
Galerinha, Deixa o seu like, gente, por favor. Olha a convidada que deixou o recado, hein? fiquem com Deus. Que Nossa Senhora abençoe vocês. E até o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau.